Pois é, parece que as coisas conspiraram, né? Uma coisa de mau gosto, né? Porque ele ficou treinando, ficou um mês e meio treinando até poder estrear, até efetivar mesmo a chegada dele. Vinha de um tempo longo já sem jogar, enfim, meio que treinando separado e jogando pouco no Werder Bremen, e aí acabou no quarto jogo acontecendo isso. Uma coisa que você falou, assim, a contusão dele, na verdade, aconteceu logo no primeiro lance do jogo, na primeira falta do lado esquerdo ali do ataque do Palmeiras, do lado da área do Guarani, quando ele domina a bola e o lateral do Guarani tromba com ele, num lance que não houve maldade. O joelho do atleta do Guarani bate no joelho direito do Wesley, o pé fica preso no gramado e aí ele torce o joelho. Nessa hora ele nem pede atendimento médico, ele põe a mão no joelho, fica alguns segundos ali no chão, levanta, acha que dá para seguir, mas aí 5, 7 minutos depois ele sente o joelho instável e aí sai, né? Infelizmente é uma condição que até é frequente, né? É a lesão que o Ganso teve, por exemplo, há algum tempo atrás, a lesão do cruzado anterior, que é de tratamento cirúrgico, e o tempo de reabilitação é esse de 6 a 8 meses. Pois é, e nessa que ele achou que poderia continuar, de repente ele não teve a sensação de que houve uma coisa grave naquele primeiro momento, esses 7, 8 minutos que ele ficou em campo, isso pode ter acabado de complicar a vida, ou o que aconteceu mesmo naquele primeiro lance, e esses minutos subsequentes não tiveram nenhuma consequência assim para agravar o problema do Wesley, Rubão? Não faz diferença, porque na verdade a grande maioria das vezes, nas entorses de joelho, você não tem o contato físico, né? O contato físico aí aconteceu e foi o causador da lesão, mas a sensação que dá quando ele tem a lesão do cruzado anterior de dor momentânea, lógico, dependendo da intensidade do entorse, às vezes pode ter uma dor que seja limitante, ele tem que sair imediatamente do jogo, mas na maioria das vezes é um lance sozinho, besta, bobo, e o atleta sente que tem condições de continuar, e aí sente a instabilidade quando ele vai fazer um movimento de freada ou de giro, e ele sente diferente, e aí ele se assusta e sai, que foi mais ou menos o que aconteceu com ele. E foi aquela famosa ruptura total dos ligamentos. Não tem diferença se a ruptura é total, parcial, a cirurgia é a mesma e o tempo de recuperação seria o mesmo? Ele lesou o ligamento cruzado anterior, que é o que dá estabilidade para que o atleta gire, para que ele sustente o corpo girando e mudando de direção. Na verdade, essa entidade aí, lesão parcial, se você lesar 1% do ligamento é uma lesão parcial e 98% é lesão parcial. O que faz diferença é se a quantidade de ligamento lesada é suficiente para produzir instabilidade do joelho, né? Uhum. O que acontece, no caso dele, é uma lesão total, né? Uma ruptura total de ligamento, a gente viu uma ressonância, mas quando você faz o exame clínico, você já suspeita, muito embora às vezes a dor te atrapalhe um pouco na fase aguda, mas se o jogador consegue ficar relaxado, no exame clínico você já sente uma frouxidão do joelho comparando com o outro lado. E não faz diferença. Quando você tem instabilidade, seja lesão total ou parcial, quando você tem o joelho que falseia, a cirurgia exige a reconstrução. Você tem que substituir o ligamento por outra estrutura que a gente em geral usa 2 tendões da parte de trás da coxa e é um enxerto quádruplo, é um enxerto resistente e, enfim, do ponto de vista cirúrgico e de correção, a evolução é boa, né? Na grande maioria das vezes, na enorme maioria das vezes, o atleta volta a ter a performance normal, mas leva tempo até que esse enxerto, esse novo ligamento amadureça, e é por isso que essa recuperação vai demandar aí de 6 a 8 meses. Já houve casos de atletas que tiveram essa lesão, que conseguiram até, de repente, em 5 meses uma recuperação, voltar a treinar, e aí jogaram em 6 meses, por exemplo. Isso varia de organismo para organismo, de repente, se o poder do Wesley de recuperação for desses casos, ele pode até voltar um pouquinho antes ou não, Rubão? Antes de 5 meses, eu acho que você acaba correndo um risco desnecessário. Não? Esse é o tempo biológico que a gente chama de ligamentização, o processo biológico do ligamento amadurecer e estar pronto para sofrer cargas fortes no movimento de frenagem, de mudança brusca de direção, até de trauma. Então você tem que respeitar esse tempo. Tem alguns autores, tem um cara que chama Donald Shelburne, um americano, que advoga, que propõe que a gente use um enxerto pegando do outro joelho, né, do joelho contralateral. Então ele machucou o direito, você pegaria o enxerto do joelho esquerdo e isso aceleraria a recuperação, mas o índice de relesão
desse Charbonnet é maior. Então, você vai correr por causa de um mês, correr o risco de depois perder ele por mais 6 a 8 meses, realmente acho que não vale a pena. Na hora que você pesa, não vale a pena. Em situações, você pega na Moser, por exemplo, há bastante tempo atrás, que era uma atleta de voleibol, que ela correu o risco para jogar uma Olimpíada, provavelmente a última Olimpíada dela. Aí é diferente, um atleta que vá à última Copa, ou que tem uma... Nessas situações, eu acho que é muito a decisão do jogador, né? Uhum. E na resposta anterior, quando você falou que no exame clínico já dá para se ter uma ideia, o Dr. Vinícius Martins foi muito claro, né? Ele que estava trabalhando no jogo Palmeiras e Guarani, ele já falou que estava preocupado mesmo, que poderia até ser menisco, mas que a lesão ligamentar era uma coisa muito provável, né? E o médico experiente no futebol, ele acaba percebendo, no esporte de modo geral, né? O cara especialista nisso, ele já acaba sentindo, né? Claro que ele precisa do exame de imagem para constatar e ter a certeza e não correr nenhum tipo de risco, né? Mas naquele exame clínico que ele vê a instabilidade do joelho, normalmente o médico já sabe o que aconteceu, né, Rubão? Já. O diagnóstico de lesão do cruzado é clínico. Em geral, você só faz a ressonância para confirmar, mas é que nem sempre você consegue. Se o joelho incha muito rápido, você não tem tanta liberdade, você não faz um exame tão conclusivo porque ele fica doloroso e é ruim para o atleta. Mas, em geral, você faz o diagnóstico clínico. No banco a gente não vê bem o jogo, né? Na televisão a gente vê melhor esses lances. Então, eu estava vendo de casa, depois eu fui ver de novo no computador. Tem replay, né? Aí não tem muita dúvida, eu já tinha até falado antes do exame que não tinha muita dúvida. De casa dá até mais pra cornetar à vontade também, né, Rubão? Dá. Sozinho dá. Dá pra torcer mais do que ficar ali, né, preocupado com o jogador. Só do torcedor que existe dentro de você. Pois é. Rubão, a gente já falou aí do caso do Wesley, né, lamentou bastante, realmente é uma situação muito chata, né? Até o presidente Arnaldo Tironi demonstrou nessas últimas horas um certo desolamento até, ele está desconsolado por todo o esforço que o Palmeiras fez para contratá-lo, né? Um dinheiro considerável para contratar o jogador e de repente acontece essa fatalidade, mas faz parte da vida do futebol, o atleta está sujeito a sucessos, a gols, a grandes atuações e também a lesões até mais graves. Mas para a gente até passar uma mensagem de otimismo para o torcedor do Palmeiras, se é que é possível nesse momento em que a instabilidade dentro de campo voltou, mas como a sua praia é o departamento médico, tem casos aí que, de repente, podem fazer com que o torcedor palmeirense tenha uma esperança maior aí de ver o time um pouco mais forte muito em breve, né, Rubão? A gente tem tido evoluções muito boas, tanto do Valdívia, como do Luan e do Thiago, né? Então, são 3 atletas que, em breve, já devem estar à disposição do Anselmo e do Filipão para começar a treinar física e tecnicamente. O caso do Valdívia talvez teria que fazer um simpósio internacional para saber o que acontece, ou ele se encaixaria naquele panorama de atletas que tem isso como uma característica até genética, outros jogadores também, que se recuperam por um bom tempo, voltam, aí depois de um outro período se machucam. A gente tá vendo aí o Fabrício do São Paulo que não consegue voltar, o Alexandre Pato no Milan, né, com toda a estrutura também do futebol europeu, dinheiro, médicos também importantes, ele não consegue voltar e ter uma boa sequência, o Alessandro do Corinthians, o Léo do Santos, né, a gente pegou um exemplo de cada time grande aqui para ser o mais isento possível, o mais imparcial possível, mas falando do Valdívia, que tem a ver mais com você, né, Rubão, que tá aí no Palmeiras, é um caso que não tem mais o que pensar, o que fazer, o que especular, o que dizer, o negócio é, machucou, vai lá, recupera, quando tiver clinicamente bom, volta a treinar, e se machucar de novo, volta pro DM, é mais ou menos isso, Rubão? Olha, você citou aí alguns, desses daí eu vou te falar, o Alexandre Pato vem numa sequência também no Milan, de repetir lesões em lugares diferentes, lesões musculares, e o Pato vinha no último jogo, antes de definir com o Barcelona, lá em Barcelona, ele foi, acho que foi a segunda vez que ele foi para os Estados Unidos, para Atlanta, num centro de diagnóstico para lesão muscular, e ele vinha com um diagnóstico de que estava recuperado e ele jogou acho que 10 minutos e saiu. Infelizmente a gente ainda não tem, a ciência ainda não tem uma receita de retorno 100% e nunca mais vai acontecer. Eu acho que talvez isso nunca venha acontecer. O que você falou de característica genética, a gente colheu amostras de todos os atletas, numa pesquisa que a Unicef está fazendo, para ver se a gente encontra a linha características genéticas e a gente parte do princípio que esse padrão tem uma tendência maior a ter lesão. Mas isso ainda é suposição. O fato, assim, o que a gente tem de literatura e de experiência, o atleta tem, se ele tem essa tendência, tem que treinar diferente, tem que se preocupar com o equilíbrio muscular, né, e isso
o Valdívia vem cumprindo a risca esse ano. E mesmo assim, embora ele tenha tido uma lesão leve na coxa direita e agora uma leve na coxa esquerda, ele teve 2 vezes lesões musculares na parte posterior da coxa. Agora, muitas vezes, depois de um período em que essas lesões se sucedem, você fica com uma estiagem longa. E a nossa expectativa é conseguir isso para que ele consiga terminar o ano e que ele faça agora na sequência de decisão, tanto do Paulista e depois das próximas fases da Copa do Brasil, entrando pelo Brasileiro, para que ele tenha uma sequência longa sem problemas. Pois é, Rubão, eu ainda, enquanto repórter, né, quando estava nessa função aí, ficando mais no dia a dia do Palmeiras, acompanhando de perto os treinamentos, a gente percebia que em cada lesão que o Valdívia tinha, tudo era tentado, né? De repente segurar um pouco mais, mesmo quando ele estava clinicamente recuperado, de uma maneira que se fosse um outro jogador poderia voltar a treinar naquele instante, ainda existia uma cautela maior, ele ficava um pouco mais treinando, se recuperando, fazendo uma bateria maior de exames e testes físicos. Aí, de repente, chega um momento que tudo que foi feito, de repente ele voltou a sentir uma outra lesão muscular, vale a pena mais colocar em ação quando ele estiver clinicamente recuperado e ver o que acontece? Não tem muito mais o que fazer de diferente em relação ao Valdívia, Rubão? Na verdade, não tem milagre, né? Não vai mudar. A partir do momento que ele está equilibrado, que ele treinou, ele vai jogar. E é o que vai acontecer agora. Já está começando a correr e fazendo um trabalho de musculação, vai reequilibrar a musculatura da perna em relação ao outro lado, que é o parâmetro, em relação à frente da coxa, que é o outro parâmetro. E aí o resto é feedback. Eu estou me sentindo bem, estou me sentindo bem. Ele está muito bem, obrigado. Para a próxima semana ele deve voltar a treinar. E até num período um pouco inferior ao que era esperado, né? O que foi falado na época, o que era esperado ou projetado era de que ele ficasse um mês, de repente, parado e voltasse a treinar. Se ele voltar essa semana mesmo, esse período vai ser um pouco encurtado, talvez pela velocidade maior da recuperação dele, é isso, não? Ele vai fazer 2 semanas agora, né? Então vai ser por volta de 4, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas vai ser mais ou menos dentro do prazo que a gente tinha imaginado, pensando no início das quartas de final. Hein? O primeiro jogo das quartas de final será no outro final de semana, e aí vão completar 4 semanas, é isso? Exato. 3 semanas e meia, né? 4 semanas que completaria na quarta-feira, considerando o jogo do Paulista. Então, de repente ele tem chance de em 3 semanas e meia voltar a jogar. Isso, e antes disso ele tem que treinar, né? Claro. A ideia é essa. Estamos conversando com o Dr. Rubens Sampaio, médico do Palmeiras. Ô, Rubão, o que você sente quando se ouve críticas de torcedores, colocando em xeque a capacidade dos médicos do Palmeiras, especialmente quando o assunto é Valdívia? Porque a gente já cansou de falar sobre isso aqui, eu mesmo já dei opiniões, nem sou médico, todo mundo sabe, mas baseado no que a gente acompanhou no dia a dia aí dos treinamentos, enfim, a gente viu, né, que tudo que era possível ser feito foi feito, e é feito, né, e está sendo feito, inclusive, nesse instante para o Valdívia se recuperar bem outra vez, mas você já está acostumado com isso, você ainda fica chateado, você busca, né, dar algum tipo de resposta, até a sua experiência no futebol faz com que você tenha que tipo de sentimento ainda hoje, Rubão? Quando você... Todo mundo teve a origem da gente na arquibancada, assistindo o jogo, torcendo, sofrendo. Eu tenho 46 anos, eu tinha 11 anos, 10 para 11 em 76, eu tinha 10 anos de idade quando o Palmeiras foi campeão. Depois eu curti todo o ginásio, o colegial, toda a faculdade de medicina, são 6 anos. Eu passei isso aí tudo na fila. Então, eu até comungo, eu entendo quando o torcedor está angustiado, quando a gente entra nessas fases de estiagem, eu entendo a agonia e todo mundo quer ganhar. Agora, em relação ao Valdívia, o que se critica, foi feito exame médico, se não foi feito exame médico, o Valdívia não tem uma cirurgia importante na vida, ele tem uma cirurgia de fratura do nariz, uma vez. Acho que só. Então, ele não teve nenhuma contusão grave na vida dele, né? Nenhuma lesão de joelho, de tornozelo, de quadril, nada importante que justificasse. E a gente não tem outros parâmetros além daqueles que a ciência dá pra gente, para você avaliar equilíbrio, força. Ele é um cara hoje equilibrado, do ponto de vista muscular forte, e mesmo assim teve 2 lesões esse ano. Ele não é diferente, o trabalho que a gente faz no Palmeiras não deve nada para nenhum dos outros grandes clubes do Brasil, nem para nenhum outro grande clube do mundo. Agora, o Milan, que tem o Milan Lab lá, que é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo, mandou o para os Estados Unidos. E também não foi suficiente para que ele, num passe de mágica, deixasse de ter lesão muscular. O que falta, não para o departamento médico do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, falta, eu acho, um pouquinho mais de conhecimento. Acho que é fronteira de conhecimento mesmo. Sabe, qual é a receita? Como é que a gente faz para o cara nunca mais ter nenhuma lesão muscular? Isso daí não existe. Pode ter um outro cara que fale uma outra coisa, mas para você
ter uma evidência científica, você tem que ter um método que seja reproduzido em outros lugares com os mesmos resultados. E isso não existe. No mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Senão, a gente não tinha esses episódios que não são poucos por aí, né? Repetitivos até, né? Pois é. E você fica até à vontade para falar sobre isso, o que eu vou falar agora, mas eu vejo no Valdívia em 2012 uma seriedade, um comprometimento, um profissionalismo muito maior do que no ano passado. Inclusive depois dessas duas lesões, especialmente na primeira, que eu estava mais acompanhando de perto ainda como repórter, eu vi o Valdívia realmente focado e até motivado para tentar voltar o quanto antes e ajudar o Palmeiras. Você sentiu essa mudança de comportamento nele também, Rubão? As declarações dele do começo do ano são muito contundentes nesse aspecto, né? De mudança de comportamento, de comprometimento com a carreira de atleta. E ele tem se comportado assim. Eu torço muito para que ele fique e que ele faça a diferença que ele pode fazer, porque tecnicamente é extraordinário, é um extraordinário jogador. Tecnicamente é um cara que pode fazer a diferença. Todo mundo sabe disso, ele sabe disso, ele quer muito fazer a diferença. Bom, o Luan, que até muita gente até esqueceu, o Luan é mesmo, né? O Luan volta logo também, né? O Luan, eu recebi um monte, recebi aquelas mensagens, aquele corneio, isso é bem da alma palestrina, né? Ô, doutor, deixa ele pela Copa de 2016, né? Que maldade. Algumas mensagens, mas o Luan tá muito bem. O Luan, assim, se a gente pudesse ter aí esse padrão, se a gente tivesse definido já o padrão genético, o Luan é um cara fisicamente extremamente privilegiado. Tem um poder de recuperação muito rápido, está muito bem, está evoluindo bem. A gente ainda tem alguns controles de exame para fazer, mas deve retornar aos treinamentos também na semana que vem. A previsão da gente era por volta de 10 semanas, também vai dar mais ou menos nessa margem aí. E o Thiago Heleno, que operou 6 vezes 5 pés, tá também semana que vem pode voltar a treinar normal, não? O Thiago Heleno operou uma vez o pé esquerdo e 2 vezes o direito, tirar a placa. Uma para colocar, uma para tirar. Também já está aos cuidados do professor Anselmo Sládia. E pelo que você está vendo do Thiago Heleno, está evoluindo para daqui a pouco poder ser aproveitado pelo Filipão também? Também, mas o Thiago é um biotipo diferente, né? O Thiago, sem treinar, ele ganha mais peso. O Thiago vai do ponto de vista físico, para você pegar um cara de 90 quilos e colocar o padrão dele, vai levar um pouquinho mais de tempo que o Luan, né? E de 114 quilos como eu, assim, leva quanto tempo, Rubão? Tem que pensar em 6 meses, 1 ano. Tá bom. Bom, beleza. Então, pensando no primeiro jogo das quartas de final, Valdívia e Luan tem chance. É isso, para resumir. Valdívia e Luan tem chance. Maravilha. Rubem Sampaio, médico do Palmeiras, obrigado mais uma vez pela atenção aí, por conversar comigo. Agora menos vezes, né? Afinal de contas, mais na cabine do que no dia a dia, mas de vez em quando, especialmente para o nosso público aqui do blog, que sempre acompanha as informações do Palmeiras no dia a dia. Valeu a pena voltar a conversar com vocês. Sempre que tivermos oportunidade, vamos bater esse papo não só sobre medicina, mas também sobre futebol de um modo geral. Tá bom, Rubão? Tá ótimo, sempre um prazer. Meu amigo Alex Mira, a gente vai fazendo, depois de algum tempo já na bola, a gente vai fazendo alguns poucos bons amigos, né? E você é um desses caras. E eu espero, Alex, de coração, que você tenha muito sucesso como narrador e que você possa narrar não um, mas vários gols de títulos do Palmeiras, né? Que a narração, ela vem da alma, do coração, vai sair melhor. Deus te ouça, viu, Rubão? Amém. Grande abraço pra você, Rubão. Abraço.